Hello students, how are you? I'm Teacher Andrea. You are welcome to this class. Vocês são todos bem-vindos a essa aula. Pegue aí o seu caderno, organize seu material, porque você vai anotar aí algumas informações importantes, vai registrar as respostas das atividades. Então, organize aí o seu material, o seu tempo, para que você possa ter uma rotina de estudo. Isso é que vai garantir o seu aprendizado. Vamos começar então? Qual é o objetivo dessa aula? Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. Com a internet, nós temos muitas informações ao mesmo tempo, as informações chegam muito rápido para nós, mas nós temos que analisar a qualidade dessas informações. Você costuma usar bastante os ambientes virtuais? Nesses ambientes, já se deparou ou até mesmo já compartilhou alguma notícia falsa? Tem muita notícia falsa circulando por aí. Você já chegou a compartilhar alguma e depois descobriu que ela era falsa? Saberia dizer algumas características de fake news e como detectar se uma notícia é autêntica ou não? Você saberia fazer isso hoje? Recebeu uma notícia, você saberia ver as características para saber se ela é verdadeira ou não? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Começamos com essa imagem. Veja lá, nós temos uma TV antiga, temos algumas pessoas ali com expressão de medo, apavoradas, e a frase diz, fake news invasion, a invasão das fake news. Como nós temos uma comunicação hoje em dia muito rápida, as informações chegam para nós de uma forma muito rápida, chegam também muitas coisas falsas. E essas notícias falsas são perigosas, porque ela pode espalhar terror, medo, pode mudar o resultado de uma eleição, ela pode também atrapalhar o desenvolvimento científico, da saúde e tudo mais. Então é importante a gente ter cuidado com as notícias falsas. What is fake news? E aí, você sabe definir? Do you remember any news that became famous because people found out it was false? Which one? Então lá, você se lembra de alguma notícia que se tornou famosa por ser uma notícia falsa e depois as pessoas descobriram que era falsa? E aí, tem alguma? Se consegue citar? It is easy to identify fake news. Você acha que é fácil identificar uma notícia falsa? Is there any tool that you can use to check the source of news? Tem alguma ferramenta que você pode utilizar para conferir se uma notícia é falsa ou verdadeira? Eu vou dar um tempinho, você vai registrar essas informações no seu caderno, de preferência escreva a resposta em inglês. Se tiver ali alguma palavra que você não consegue escrever em inglês, pode pôr ela em português. Depois você vai pesquisar, vai procurar no Google Tradutor e vai reformular a sua frase no final da aula. Tá bom? Vou dar um tempinho aí para você.
Essas respostas são pessoais, tá? Mas eu vou passar ali para vocês umas sugestões de resposta. Você não precisa apagar o que você escreveu aí, é só uma ideia do que você pode ter respondido aí, tá? Então, quando eu pergunto what is fake news, você pode ter respondido assim: fake news is false or misleading information presented as news. É uma notícia falsa, uma notícia enganosa que está sendo apresentada em forma de uma notícia. There are several fake news involving coronavirus. Então eu perguntei se tinha ali alguma notícia que ficou famosa, né, e que depois foi descoberto que era uma notícia falsa. Bom, existem várias que nós podemos citar, mas hoje em dia as notícias falsas envolvendo o coronavírus é muito grande, né? Nós temos aí muitas notícias erradas que não têm fundo nenhum científico. As pessoas começam a compartilhar essas mensagens, às vezes causando medo. Então, nós temos que ter cuidado com essas notícias. Is it not always easy to spot fake news? Eu pergunto, você acha que é fácil identificar uma fake news? Nem sempre. Tem algumas que são tão escancaradas, assim, tão absurdas, que quando você lê, você já percebe que ela é uma notícia falsa. Mas tem outras não, que são bem sutis, a mentira está ali bem disfarçada, e você lê, é difícil identificar se é verdade ou não. Tools to check news. Eu perguntei se você conhece alguma ferramenta para confirmar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Existem sim na internet, boatos.org é um site que você pode consultar e lá você vai ter informações sobre fake news. Fake or News, da agência Lupa, que você pode encontrar no endereço fakeornews.org. E tem também no G1, nós temos o Fato ou Fake, que você encontra no g1.globo.com/fato ou fake. É importante você receber uma informação e consultar algum site, eu dei aqui exemplo de 3, mas existe mais, consultar para ver se essa informação é verdadeira ou não, antes de passá-la para frente. Nós vamos discutir algumas perguntinhas aqui, você não precisa responder no seu caderno, você só vai pensar aí o que você acha sobre essa pergunta. How many viral posts do you click on each week? And how many do you share? Quantas posts, né? Quantas postagens virais você recebe a cada semana? Ou por WhatsApp, ou no Facebook, quantas coisas você recebe toda semana? E quantas delas você compartilha? Tudo que chega você já manda para frente? Compartilha com as outras pessoas? Ou você é um pouco mais cauteloso em relação a isso? How often do you check to make sure what are you sharing is real? Com que frequência você checa se aquela informação, você confirma se aquela informação é verdadeira ou não antes de compartilhar? What sources of news do you usually trust? Quais fontes de notícia você normalmente confia? Você confia nos jornais online? Quais deles? Tem algumas fontes que você fala, essa aqui eu posso ter certeza que é verdade? Ou você nem observa a fonte? Vamos pensar um pouquinho a respeito. In a world where news can be reported by anyone with cell phone, how do you decide what you can trust? Como normalmente a gente recebe muita coisa pela internet e no momento em que cada um pode escrever o que quer através do celular, como que você faz para decidir em quem você pode confiar, em qual informação você confia? How important is it to follow the news? Quanto é importante para você estar por dentro das notícias? Estar por dentro das notícias é muito importante. Você não pode estar alheio a tudo que está acontecendo no mundo. É importante você saber as notícias do Brasil, do mundo, da sua cidade. What kind of news stories interest you the most? Que tipo de notícia mais te interessa? Você gosta mais de esporte, mais de política? Do que você gosta? Então, é importante você procurar as notícias que você gosta e acompanhá-las para você estar sempre informado.
How has technology changed the way we consume news? Como que a tecnologia mudou a nossa forma de ver as notícias, de receber notícias? Should news be more entertaining or informative? Você acha que as notícias devem ser mais para entretenimento ou para informação? O que você acha? Pense um pouquinho a respeito dessas perguntas que eu li aqui agora com vocês. E como identificar se uma informação da internet que você recebeu lá na mensagem, ela é verdadeira ou não? Nowadays, people are facing many problems regarding fake news. Many things that you share on social media can be false. There are many hints given by specialists to help you detect if a piece of news is fake or real. And this exercise is very important in order not to spread lies. Então, veja só, hoje em dia, nós temos enfrentado muitas notícias falsas e muitas consequências por causa dela, né? Então, ele está dizendo ali, existem especialistas que dão algumas dicas de como você observar se essas notícias são verdadeiras ou falsas. De tudo que você recebe, algumas dicas. Nós vamos ver alguma delas agora, ó. Check the website where you are reading it. Normally, fake news comes from unfamiliar websites. Então, você vai conferir se aquele site que você está recebendo, que você está lendo a notícia, é familiar. Se for um site meio estranho, que você nunca viu, não é muito conhecido, é importante você ficar alerta e dar uma confirmada se realmente aquela informação é verdadeira. Double check the URL. If it doesn't match the news outlet, you can be assigned that it's not real. É importante você checar a URL, que é aquele endereço que tem em cima no site. Se aquele site não tiver a ver com os meios de comunicação, cuidado. When you read an article and note that the headline doesn't match to the topic of the text, it's probably fake. Se você olhar o título da notícia e perceber que o restante do texto não está de acordo com o título, pode ter certeza que a notícia é falsa. When there are many problems of spelling or grammar, it shows that no review was made. So, be careful and check the source of it. Se você olhar lá e encontrar palavras escritas erradas, erro de gramática ou até mesmo de pontuação, quer dizer que esse texto não foi revisado. E se ele não foi revisado, provavelmente ele não vem de uma fonte segura. The date of the news can help you a lot. Check if it is a current one. A data também é muito importante. Muitas vezes veicula aí na internet notícias antigas, que para aquele contexto de antigamente fazia sentido. Hoje, no contexto atual, pode ter um significado diferente e essa notícia já não é mais válida. Check if the text has an author so that you can investigate him or her. Confira se tem o nome do autor, porque com o nome do autor daquela notícia, você consegue investigar se aquela pessoa é confiável ou não. Check if the text has any links that can connect what you are reading to the other sources. Faça uma pesquisa para ver se aquele assunto que você está lendo, aquela notícia, também está sendo divulgado em outros jornais. Se você não encontrar nenhuma notícia mais falando sobre aquele assunto, provavelmente ele não é verdade. Do the photos in the article look photoshopped or unrealistic? A foto que está aparecendo ali na reportagem parece que foi passado por uma modificação, não está muito real? A gente tem o Google Imagens, que é uma ferramenta que você pode procurar a imagem e ver se ela foi adulterada ou não. Check the source of the site you are reading to other famous ones and see if the contents are similar. Outra dica que ele dá aqui é você procurar em outros sites famosos a mesma notícia e ver se os dois estão falando coisas semelhantes. Pode ser que num jornal ali confiável a notícia está de uma forma e a que você recebeu, apesar de ser o mesmo assunto, está sendo contada de uma outra maneira.
E por último, check the About Us section. Sempre lá no comecinho da página ou no final da página tem uma seção chamada About Us, sobre nós. Nessa seção vai estar toda a explicação, qual é o propósito do site, quem são os escritores, os jornalistas que escrevem para esse site e por aí você consegue daí identificar se aquele site é confiável ou não. Temos aqui uma atividade para vocês responderem aí agora no caderno. What is the text about? Sobre o que é esse texto que eu acabei de ler com vocês? How many hints are given? Quantas dicas estão sendo dadas? Do you think they are enough to prevent us from sharing fake news? Why? Você acha que essas dicas que ele deu é o suficiente para evitar que você passe notícias falsas? Por quê? Vou dar um tempinho, registre de preferência a resposta em inglês no seu caderno e eu já volto para a gente conferir. E aí, você conseguiu responder? Eu vou colocar aqui algumas sugestões de resposta que você pode ter dado. What is the test about? Se você escreveu de uma maneira diferente, não precisa apagar, por favor, tá? É só uma ideia aqui do que você pode ter respondido. Ways to identify fake news. Maneiras de identificar as notícias falsas. É isso que trata o texto. Quantas dicas foram dadas nesse texto? Foram 10. Vejam, vocês têm 10 dicas para colocar em prática para evitar que você transmita notícias falsas. E você acha que essas 10 dicas são suficientes? Por quê? Aqui é uma resposta pessoal. Eu, particularmente, acredito que sim. Se você colocar em prática essas 10 dicas, dificilmente você vai cair numa notícia falsa, vai acreditar em algo que não é verdadeiro. Nós temos aqui, no momento de leitura, nós vamos ler uma quote. Sabem o que é quote? Uma citação. Nós temos a imagem, que é muito importante, todo texto que vocês forem ler em inglês, vocês precisam observar a imagem. A imagem aqui e a frase dizendo: Don't believe everything you read on the internet, just because they are a picture with a quote next to it. Assinado embaixo ali, na citação, Abraham Lincoln. Então, eu tenho duas questões para que vocês possam responder aí no caderno. In a first moment, whose quote is this? No primeiro momento que você lê e vê a imagem nessa citação, de quem você acha que é a autoria dessa citação? What is the quote criticizing?
O que essa citação está criticando? Qual é a crítica dela? A outra pergunta, was this quote really made by Abraham Lincoln? Essa citação realmente foi escrita por ele? O que vocês acham? Registre aí a resposta no seu caderno e eu já volto para a gente conferir. Vamos conferir então a resposta de vocês? Vamos lá. Num primeiro momento, de quem você acha que é essa citação? Abraham Lincoln. Quando você lê, você vê a imagem dele ali, você vê o nome dele escrito. Num primeiro momento, se você não analisar bem direitinho, você vai achar que é dele. O que está sendo criticado nessa citação? False information on the internet. Há informação falsa na internet. Ele está criticando aqui que qualquer um pode pegar qualquer imagem, escrever alguma coisa e ela se passar como verdade. É o que está dizendo, ó, não acredite em tudo que você lê na internet, só porque tem uma foto com uma citação ao lado dela. Veja como é fácil enganar as pessoas? Se nós não estivermos atentos, nós caímos nesse engano e achamos que isso é verdade. Was the quote really made by Abraham Lincoln? E daí? Realmente foi ele que escreveu? Certainly not. Com certeza não. Sabe por quê? Na época do Abraham Lincoln não existia internet. Então não é possível que ele tenha escrito que nós não podemos acreditar em tudo que nós lemos na internet. Então com certeza não foi ele que escreveu. Perceberam como que nós temos que estar atentos? Porque é muito fácil a gente ser enganado. What did you study today? Hoje nós estudamos as informações em ambientes virtuais, aqueles que estão nos meios de comunicação online, características das fake news e como identificá-las. Então, fiquem atentos, coloquem em prática esse exercício que nós fizemos hoje com essas dicas, para que vocês não passem adiante informações falsas. Aqui nós temos as referências dessa aula. Thanks for your attention. Bye bye, students!